Aleluia! Bendito é o nosso Deus. Aleluia! Digno de todo louvor, de toda adoração. Aleluia! Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Vamos ler apenas os 3 primeiros versículos. Já foi feita a leitura nesta noite. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém. Glória a Jesus. Creio que todos os irmãos já conhecem essa história. Tempo dos reis, quando Israel estava muitas vezes dominado por adversários, Deus, por meio de um rei, dava livramento, outro rei vinha que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, vinha o inimigo. Mas aqui estamos no período em que Deus levantara Eliseu como um profeta. Depois que o profeta Elias foi levantado por Deus e que profetizou contra o rei Acabe e a sua rainha Jezabel, Elias passou por toda aquela história que nós conhecemos. Deus mandou que ele, em seu lugar, ungisse Eliseu como profeta em Israel, e assim aconteceu. Eles foram até o Jordão, Elias foi levado ao céu num redemoinho, a capa dele caiu, Eliseu abriu o Jordão com a capa dele, e aí começou o ministério deste homem de Deus. Já estava aí num estado avançado, e agora o grande inimigo daquela época contra Israel eram os sírios. Lutavam, pelejavam contra o povo de Israel. Mas muitas vezes que os sírios iam contra o exército de Israel, o exército de Israel já estava preparado, já estava esperando. Ou de outra forma, Deus já mandava o povo sair dali, e o rei ficou preocupado, dizendo: olha, deve ter um delator, deve ter um espião aqui no meio de nós, porque tudo que a gente planeja fazer contra o povo de Israel não dá certo. Quando chega lá, eles já sabem. Deve ter alguém que está contando essa história para eles. E alguém disse assim: não, meu amigo, é porque lá tem um homem de Deus, o profeta Eliseu, que tudo o que o rei fala no seu quarto, fechado lá, Deus vai contra o profeta Eliseu, e ele diz amém. Por isso há esta preparação do povo de Israel. Mas por esses dias, enquanto Israel era profeta em Israel, quando Eliseu era profeta em Israel, enquanto os sírios eram grandes inimigos, está aqui essa história que diz que havia um grande general entre os sírios chamado Naamã, um homem poderoso, um homem que tinha um grande respeito de todos, um homem que conquistou muitas vitórias, ganhou muitas batalhas, um homem que se tornou um guerreiro poderoso, conhecido no meio de toda aquela gente. Mas aquele homem, apesar de ter o louvor do rei e do povo, apesar de ter o reconhecimento de todos e muitas vitórias, ele tinha um grave problema: ele era leproso. A lepra na época era uma doença incurável, crônica, progressiva, e que por fim levava o sujeito a uma terrível morte. Ele ia piorando, degenerando, caía uma orelha, caía um dedo, caía o nariz, caía outra parte do corpo, até que ela afetasse os órgãos principais, e então ele morria. Não tinha cura, não tinha jeito.
para a medicina não tinha jeito. Mas durante uma destas campanhas em que o exército sírio passou na terra de Israel, eles trouxeram de lá uma menina, trouxeram de lá uma mocinha, e ela foi trabalhar na casa do general Naamã. Um homem grande, um homem respeitado, um homem poderoso. Mas estava lá aquela pequena moça, uma menina, assim diz o texto, desconhecida de todos, não tinha nenhuma fama, a Bíblia sequer registra o seu nome, não sabemos nenhum detalhe sobre a sua vida, mas o que sabemos, queridos, é que Deus usou esta menina para fazer um milagre na vida de Naamã. Deus usou o profeta Eliseu, mas antes de usar Eliseu, Deus usou esta pequena menina, Deus usou esta desconhecida menina para falar a este homem e para dizer aonde ele poderia ir para alcançar a cura para a lepra, para a doença que afligia o seu corpo. Muitas vezes, queridos, nós pensamos que Deus só usa gente grande. Nós pensamos que Deus só usa um grande pregador, que Deus só usa um grande preletor internacional, que Deus usa uma mulher que é muito conhecida, pregadora ou dirigente do ciclo de oração. Mas nesta noite eu gostaria de lhe falar que Deus quer usar a cada um de nós aqui. Que Deus usa qualquer um, e a quem Ele quer usar, Deus usa. Nós vamos ver que Deus usou esta menina, Deus usou esta desconhecida menina para falar àquele homem e para mudar a vida dele. E nós vemos na história da Bíblia que Deus sempre tem utilizado um homem, ou uma mulher, para levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, uma mensagem de transformação de vida para as pessoas.